Pronto. Boa noite a todos, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, pessoal, ó, eu corrigi, não sei se vocês já viram que eu corrigi a atividade de vocês, né? Tanto a primeira atividade que eu pedi para fazer aquelas listas, né? A lista de conceitos básicos de programação, conta de algoritmos e também a de JavaScript, certo? A de JavaScript, gente, foi o que me chamou mais atenção, tá? Me chamou muita atenção mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui que eu queria até discutir com vocês, certo? Não sei se vocês notaram, muita gente deve ter notado, que eu fui bem light, bem, digamos assim, bem bondoso na correção, certo? Fui bem bondoso. Então, não esperem mais isso, certo? Infelizmente, não esperem mais essa bondade toda na correção. Eu vou começar a ser mais rigoroso nas correções, de agora em diante, certo? Bom, o que eu queria chamar a atenção para vocês, algumas coisas que eu anotei aqui. A primeira coisa é a seguinte, olha. Escreveram como exemplo de linguagem de programação CSS, tá? CSS não é linguagem de programação, viu, gente? Não é linguagem de programação. Porque não é uma linguagem, mas não é linguagem de programação. Certo? CSS significa Cascade Style Sheet, tá? É uma linguagem que a gente usa para estilos, para formatar estilos, tá? Que tipo de estilos que eu estou me referindo? Tamanho de letra, cor de letra, para você pode até fazer desenho com ele, posição de objetos numa página HTML, certo? É para isso que serve o CSS. Mas não é linguagem de programação, tá? A gente vai ver que para ser uma linguagem de programação tem que ter alguns elementos. Tem que ter uma desvio condicional, tem que ter estrutura de repetição. Então, esse tipo de coisa é que faz linguagem de programação. Coisas que CSS não tem, certo? Então, não é uma linguagem de programação. Tá? Outra coisa que me chamou a atenção. Eu perguntei lá, o que é um programador na lista? Aí, teve gente que respondeu o que era um DBA, o que era um gerente de projeto, o que é um programador, o que é o tia da Copa, o que é o zelador, respondeu 200 milhões de coisas. Não precisa disso tudo não, viu, gente? Só precisa dizer o que é um programador. O programador é o cara que faz isso aqui e pronto. Tá? Não precisa dizer todos os papéis que a gente tem numa empresa, não. Tudo bem até aí, gente? Tudo sim. Falaram também que o Google é um exemplo de programa de computador. Não é bem um programa de computador, né, gente? É um site, um serviço na internet. O Google ele funciona com vários programas de computadores, mas ele não é um programa de computador, por assim dizer. Certo? O que mais? Teve gente que não fez questões. Tá? Teve gente que não fez certas questões. Como não fez certas questões, aí eu tirei ponto. Certo? Como também teve gente que demorou a fazer a entrega, não entregou no prazo. Também perdeu ponto. Certo? Teve gente que escreveu o seguinte, ó. Que, exemplo de programa de computador, escreveu, o Microsoft Words. O nome não é Words, é Word. Tá, gente? Não tem esse S aí, não. Cuidado com isso. Certo? O que mais? Gabriel José tá aí? Deixa eu ver se Gabriel... Tá aí, né, Gabriel José? Gabriel José, você tem uma letra bem bonitinha, viu? Tem o quê? Você tem uma letra bem bonitinha. Obrigado. Quem mais? Matheus Luiz também tem uma letra boa. Raquel Mendes também tem uma letra boa. Que foi vocês escreveram na mão, né? Escreveram à mão. Isso. Aí tirou uma foto do caderno e mandou, né? Aí deu pra ver a letra, né? Que mais? Outra coisa que o pessoal errou foi no nome da linguagem Python. Python se escreve assim, tá, gente? Ó, é P-Y-T-H-O-N, tá? Tem gente que escreveu assim, ó. Ao invés de escrever assim, escreveu assim, ó. P-H-I-T-O-N.
PHYTON. Não é assim, não. Certo? O H está entre T e o O. O que mais? O que mais? Importantíssimo. Importantíssimo isso aqui, ó. Vamos tratar disso aqui. Gente, 15%, quando a gente vai escrever em programação, equivale a 0,15 quando a gente vai fazer as contas, né? Vai multiplicar por 0,15. Teve gente que escreveu assim, ó, 0,015. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Tá? 0,015 é 1,5%. Certo, gente? Isso aqui, na verdade, vou botar até aqui, ó. É 0,15. Se você quer 0,015, isso aqui equivale a 1,5%. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Certo? Muito cuidado com isso. O que mais? Na questão do volume da caixa d'água, um negócio que muita gente errou. Muita gente errou mesmo. Foram calcular o volume da caixa d'água, aí fizeram assim, ó. Fizeram lá, volume é igual... Até ajeitar aqui, ó. Volume é igual altura vezes largura vezes comprimento. Certo? Isso é o volume, gente. Isso é o volume. Para você saber a capacidade em litros d'água, o que é que falta você fazer? Quem sabe me dizer? Se for... Multiplicar por 1000. Se as medidas forem metros, tem que multiplicar por 1000. E se forem centímetros, tem que dividir por 1000. Ó, então tem que fazer o quê? Tem que multiplicar por 1000. Tem que multiplicar por 1000. Certo? Agora você falou aí, dividir, quando for em centímetros, dividir por 1000. Eu acho que não, viu? Porque falta você... Porque esse 1000 aí, qual é a função desse 1000 aí? Esse 1000 aí é porque é o seguinte, quando você tem 1 metro cúbico de água, você tem 1000 litros. Certo? Deixa eu ver aqui, parece que alguém levantou a mão. Luciano, diga lá, Luciano. Professor, eu nem atentei às unidades, tá? Aí, no caso, se as unidades for metro, e considerando a água 1 grama por centímetro cúbico, aí coincide, né? O volume dele, essa correspondência de litros e metros cúbicos, não é isso? Tá. Só um minutinho, viu, Luciano? Ô, Fredson, não é linguagem de programação, é uma linguagem de estilo. Por que não é uma linguagem de programação? Porque falta elementos de linguagem de programação. Como, por exemplo, estrutura de desvio condicional, estrutura de repetição. Isso não tem em CSS. Então, são elementos fundamentais de linguagem de programação. Como não tem esse tipo de coisa, então não é uma linguagem de programação. Certo? Repete aí, Luciano, por favor, que foi o que você falou. Professor, inicialmente eu não atentei às unidades. Certo. Porque quando eu fosse pedir para a pessoa escrever qual seria o comprimento, largura, altura, que estivesse em metro e fosse inteiro. Certo. Então eu não atentei inicialmente a isso. Por quê? Porque se todas as dimensões for metro e for considerar a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, e vai coincidir justamente com o volume em metros cúbicos de água. Não. Mas aí, como eu não atentei realmente... Não. Não? Não. Sabe por quê, Luciano? Veja só. Vamos lá. Vou pegar exatamente o que você está falando aí. Se o cara digitar com uma altura 1 metro, certo? Você não disse que estava assumindo que a pessoa estava digitando as coisas em 1 metro? Certo? Tá, 1 centímetro dá 1000 centímetros cúbicos. Certo. Mas vamos lá, ó. Se o cara digitar como 1 metro, largura 1 metro também e comprimento 1 metro, vai dar um cubo de 1 metro, concorda? 1 metro cúbico. Certo? Sim, professor. Certo. Só que 1 metro cúbico tem 1000 litros.
Sim, professor. Certo? Então falta o quê? Falta ainda multiplicar por 1000, para dar a capacidade em litros. Não foi nem isso que eu estava falando, professor. Tá, e foi o quê? Posso mencionar exatamente o ponto? É Pode. porque eu imaginei que fosse considerado tudo em metros, e se Sim. fosse escrito uma outra unidade, uma subunidade, por exemplo, decímetro, centímetro, que fosse, aí ia ter uma outra multiplicação ou uma outra divisão, e eu não atentei isso no quesito. Por isso que o senhor está fazendo esse transporte para que seja em 1000, né? Em 1000 litros cada metro cúbico. E ainda seria pior porque eu não reservei que unidade seria, pedindo a pessoa escrever as medidas. Certo. Isso aí também foi meu problema. Certo. Certo. Vocês quando fizeram um programa de computador, vocês ajudem a pessoa quando for pedir informação. Por exemplo, se a pessoa for digitar alguma informação, peça para ela assim, digite tal informação, mas digite em metros, digite em centímetros, tá? Por exemplo, o Rafael está falando aqui, se fizer em centímetros e der 10 centímetros, 10 centímetros vezes 10 centímetros, dá 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, quando dividir por 1000, fica 1 litro, certo? Mas olha só, se você tiver 1 metro cúbico, geralmente caixa d'água a gente pega em metros, não é em centímetros. Vocês concordam? Arthur gosta de centímetros. Cada um é cada um. Você pode fazer em centímetros, pode fazer em metros, mas a caixa a gente pega em litros, né? Por exemplo, a gente pega a caixa de 500 litros, 1000 litros, 5.000 litros, 10.000 litros, tá? Mas o problema diz o quê? Que dadas as medidas, talvez fosse interessante eu já ter colocado na questão assim, dadas as medidas em metros. Já para ficar amarradinho, né? Mas é bom esse debate, esse tipo de questionamento, porque fica você sabendo que um programa de computador pode ter esse tipo de coisa. Por exemplo, você fazer um programa em metros, quando na verdade era em centímetros. Ou o contrário, tá? Você fez o programa em centímetros, quando na verdade era em metros. Certo? Então, é sempre importante atentar para esse tipo de coisa. Diga lá, Luciano. Então, professor, além do que eu falei, e aí o rapaz reservou bem a observação, esse valor de 1000 não seria uma constante, né? Isso se as unidades flutuassem para uma outra escala, né? Isso. Não seria uma constante, não. Isso, no caso, é assumindo para uma caixa d'água em metros, né? Em metros cúbicos. Tá ok? Bom, aí teve gente que falou assim, quando foi calcular a área da caixa d'água, fez assim, 2AB mais 2AC mais 2BC. Eu não entendi não, de onde é que tiraram esses 2AB, 2AC, 2BC. Não entendi isso aí não, viu? Eu, sinceramente, não entendi. Não entendi essa conta, não. Tem umas coisas muito, muito estranhas. Certo? O que mais? Outra coisa importante. Vou apagar aqui, certo? Teve gente que fez assim, por exemplo, var x. Certo? Var x. Aí depois escreveu assim, x é igual a 9 dividido por 100. Certo? Olha só, gente. Isso em JavaScript dá ok, tá? Isso aqui em JavaScript vai dar 0.09, certo? Deixa eu escrever aqui assim, Isso aqui vai dar 0.09. Tudo bem, certo? Mas nem toda linguagem de programação isso aí funciona, tá? Atentar bastante para isso aí. Tem linguagem de programação que 9.100 vai dar 9 dividido por 100 vai dar 0. Certo? Então, em JavaScript funciona, mas nem toda linguagem de programação isso aí funciona não. Então, atentar bem para isso. Que é justamente que a gente até falou sobre isso aí na aula passada, não foi? Aí a questão toda é, Fabrício, como é que eu faço para garantir que sempre vai dar 0.09? Algum desses caras aqui tem que ser do tipo real, do tipo float, certo? Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, eu posso fazer esse 100 aqui virar 100.0. Aí sim, eu sempre garanto que isso aí vai dar sempre 0.09. Certo? Alguma dúvida até aí, gente?
Tem que mostrar no código, tipo, em algum desses dois números, tem que botar o ponto zero pra mostrar que é real, né? Exato. Ou você bota no entendi. 9, ou você bota no 100, ou você bota nos dois. Fica a seu critério. Tá? Você pode fazer assim, ó. Pode fazer assim. Ou pode fazer assim. Ou pode fazer assim, ó. Nos dois também. Fica a seu critério. Mas Teria como pelo menos colocar o em passe-float um, aí? pelo menos em um tem que ser. Diga lá, Matheus. Teria como colocar o passe-float, não? A ideia do passe float é você converter de string para float. Faz Não sentido. esqueça disso, de converter de string para float. E por falar no nosso amigo passe float, tem duas coisas que eu gostaria de falar dele, certo? Olha, gente, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Passe float se escreve assim, ó. Passe float. Certo, gente? Passe float. Não é assim não, ó. Ó. É com P minúsculo. Começa com P minúsculo. Por que isso? JavaScript, gente, é case sensitive. É uma linguagem que diferencia maiúsculo do minúsculo. Certo? Então, essas duas coisas, passe float com P minúsculo e passe float com P maiúsculo, são duas coisas totalmente distintas. Também é passe float, né? Tem gente que acaba corrigindo, errando mesmo, Laura. Isso é comum. Isso é comum. Viu? Outra coisa que muita gente fez foi assim, ó. Atentar bastante para isso. Fazia assim, né? Por exemplo, um exemplo. Vá. Aí fazia sei lá. Preço. Um exemplo. Aí fazia preço. Preço é igual a prompt, digita o preço. Certo? Aí fazia assim, vou converter esse preço aí para float, para um número real. Aí fazia passe, float assim, ó. Muito cuidado com isso, viu, gente? Muito cuidado com isso. A instrução passe float, ele não pega a variável preço e altera ela para ser real, não. Certo, gente? Ele vai transformar esse valor preço em outro valor. Então, o que significa? Que eu preciso de uma outra variável para guardar esse novo valor. Ou seja, eu preciso de uma variável tipo assim, preço real. Certo? E fazer assim, ó. Preço real, recebe, passe, float, preço. Aí sim, viu, gente? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Aí, preço real é que seria o valor do meu preço em que formato? No formato número real. Certo, gente? Então, muito cuidado com isso. Tá joia? Outra coisa, evitar certo tipo de acentuação quando vou escrever programação, gente. Por exemplo, preço. Eu não escrevo preço com cedilha, certo? Eu escrevo preço com C, ó. Preço. Eu evito colocar, por exemplo, um tio também. Por exemplo, teve gente que botou assim, sei lá, comissão. Aí declarava comissão assim, ó. Comissão dessa forma. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas a gente procura evitar escrever dessa forma. A gente evita sem os acentos. Bota comissão dessa forma, ó. Certo, gente? Alguma dúvida até aí? Professor, Pois não. Dentro do prompt não tem problema não, né, professor? é isso que eu ia perguntar. Sim, dentro de uma string não tem problema. Não tem problema. Vê, no meu, por algum motivo, a questão que pedi pra tu converter dólares em reais, toda vez que eu colocava acento agudo no O, dava erro. Virava, tipo, ele escrevia dólares quando eu abria o Dólares, HTML. Sim, ele tava dando erro em acentuação no O. Acentuou agudo no O. Pois Só é. no O. Então a gente evita esse tipo de coisa. Já para evitar esse tipo de erro. Certo, gente? Só entra em string que string aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser. Mas quando a gente for Mas foi declarar string variável, funções e outras coisas, a gente declara sempre sem cedilha e sem acentos. Certo?
Mas foi no próprio prompt que escreveu, tava dando um erro quando ia pro navegador. Ah, então... Ah, ele dava um negócio... Ah, entendi. Dentro- Ele fazia, botava um dentro negócio da lá estranho, string. né? Dentro da string, se você Pronto. fosse o O, ele dava erro. Ele aceita. Agora você tem que fazer um detalhezinho que eu não falei. Por que eu não falei? Porque não é o objetivo. Eu não quero... É, exatamente. Tem que botar chasset o TF8 aí. Não é, Chasset quem? não é o FT8, é o TF8. Pois é, eu não quero complicar, entendeu? Então, por enquanto, vamos escrever as coisas sem acento, certo? Dá pra escrever com acento? Você Dá, falou, mas coloca no HTML ou no script, professor? bota no HTML, Entendi. certo? Mas veja que não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é treinar o quê? A lógica de programação, certo? Esses pormenores, esses detalhezinhos, eu estou abstraindo, eu estou esquecendo um pouco, certo? O que mais? Olha, eu vi alguns erros de português, viu, gente? Eu não tiro ponto de erro de português, mas vamos prestar atenção quando a gente for escrever, que vira e mexe aparece alguns erros de português, certo? Então, por favor, vamos atentar para os erros de português. Tá, outro negócio importante que erraram também foi isso aqui, ó. Iam fazer o programa, aí teve gente que trocava assim, por exemplo, ia calcular 22%, aí escrevia 0,22%. 22 vezes o valor, por exemplo. Onde é que está o erro aí, gente? A vírgula, em vez do A ponto. vírgula. Muito bem. A vírgula. Deveria ser o quê em vez de vírgula? Ponto. Um ponto. Exatamente. Por que isso? Porque a linguagem de programação, gente, foi inventada por americanos. E os americanos usam o ponto para separar a parte decimal da parte inteira. Aqui no Brasil a gente usa o contrário. A gente usa a vírgula para separar. Tá? E a gente usa o ponto para separar um milhar. Por exemplo, 1.050.000. Como é que a gente escreve aqui no Brasil? Escreve assim, ó, 1.050.000. Mas lá nos Estados Unidos, eles escrevem assim, ó, 1.050.000. Viu aí a diferença? Eles usam a vírgula para separar o milhar e a gente usa o ponto para separar o milhar. Então, bastante atenção nisso. Ó, se isso aqui fosse em prova, eu ia tirar ponto, viu? Ah, mas professor, eu só troquei o ponto por vírgula. Infelizmente, não posso fazer nada. Tenho que privilegiar quem acertou, não é verdade? Eu vou começar a corrigir as coisas com mais atenção, viu? Inclusive, eu não sei se vocês já olharam, que eu já coloquei, já sabe todo mundo na final. Que é isso, Arthur? Seja mais, como é que eu vou dizer, mais otimista. Professor, sempre que deve ser uma variável, né? Receber uma string e nós fomos transformar para um número real, devemos declarar uma nova variável recebendo um valor como real. Sim e não, Rafael. Como é que a gente pode fazer? Que a gente já viu aqui. Eu posso fazer assim, né, Rafael? Por exemplo, valor, preço. Deixa eu ajeitar esse var aqui. Ó, não pode ser var assim não, viu? Por quê? Porque JavaScript diferencia maiúsculo e minúsculo. Tem que ser var com V minúsculo, certo? Aí eu posso fazer assim, Rafael. Ó, preço. Ajeitar aqui o preço, né? Preço é igual a quem? A prompt. Aí eu posso botar assim, ó. Passe float. Já direto no prompt, né? Digite o preço. Viu, Rafael? Eu posso fazer assim direto. Aí eu só preciso declarar uma variável uma vez. Agora, se você quiser fazer de outra forma, você pode declarar com duas variáveis também, né? Uma você lê o valor de prompt e outra para você transformar de string para número real. Não sei se você deu para entender aí, Rafael. Jonathan, o meu estava calculando errado quando ia testar no navegador. Só depois vim perceber que já tinha botado vírgula ao invés de ponto. Exatamente, Jonathan. Só que na prova não vai ter navegador não, né? Não vai ter nem computador, não vai ter nada, né?
É só você, lápis e caneta. Lápis e papel, né? Desculpa. Professor, o senhor pode repetir essa parte do ponto e vírgula? Posso sim, Matheus, sem problema. Olha só, como é que é essa questão de ponto e vírgulas aqui? Aqui no Brasil, a gente usa o ponto para separar os milhares, as dezenas e os milhares. Centena, milhar, dezena, a gente usa o ponto, certo? Para separar a parte decimal, a gente usa a vírgula. Nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, é o contrário. Eles usam a vírgula para separar aqui, ó. Dezena, centena, milhar. Aliás, são os milhares, né? A gente usa só os milhares para separar, certo? E o ponto para separar a parte decimal. Então é por isso que na linguagem de programação JavaScript, que foi escrita por americanos, a gente usa o ponto, não é a vírgula. Deu para entender aí, Matheus? Deu mesmo? Deu mesmo para entender? Beleza. O que mais? Professor, Oi. desculpa, me tira uma dúvida. O senhor recebeu a minha atividade? Porque eu estava vendo, eu acho que eu tinha enviado, eu tinha só anexado. Aí quando foi hoje, eu enviei de novo. Ah, Márcia, não sei dizer agora não, só depois. Manda e-mail para mim perguntando. Certo? Olha, teve gente ainda perguntando qual é meu e-mail. Gente, olha, todos os meus slides têm meu e-mail, né? Meus slides têm meu e-mail, na lista tem meu e-mail, todo lugar tem meu e-mail. Para quem não sabe, pelo amor de Deus, anota aí, é fabricio.cabral@ead.ifpe.edu.br. Tá escrito aí no chat, certo? Esse é meu e-mail. Pelo amor de Deus, anote aí, não deixe de deixar de saber não, porque na pior das hipóteses, se você não conseguir falar comigo, manda um e-mail que você consegue falar comigo. Certo? O que mais? Sim. Importantíssimo. Parece que não é importante, mas é importante, certo? Eu vou até deixar de escrever aqui e vou começar a escrever lá no Visual Studio Code. Pronto. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de ver. Pronto. Pessoal, olha só. Tem algumas coisas que são importantes de você saber, certo? Que tipo de coisas são importantes? Como eu já falei, por exemplo, a linguagem JavaScript é case sensitive, ou seja, parse float é diferente de parse float. Assim, ó. Certo? Outra coisa que você precisa saber, que é uma boa prática na linguagem de programação, é você evitar abreviações. Por exemplo, você vai escrever salário, escreva salário. Não escreva só sal, não. Tem gente que vai escrever salário final, aí escreve sal fim. Não, escreva salário final. Dessa forma aqui, ó. Isso é importante. Foi escrever o peso, lá na questão dos pesos, aí escreveu assim, ó. P1, P2, P3. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas fica ruim de ler. Certo? Então faz como? Escreva peso 1, peso 2, peso 3. Não tenha preguiça de escrever, não. Certo? Isso em programação. Fabrício, na prova, eu posso escrever P1, P2, P3? Pode, não vou tirar ponto por isso, não. O que importa é funcionar. Funcionou, tá ok. Agora, se você estiver escrevendo um programa no computador para você ou para outra pessoa, você bota os nomes direitinho. Peso 1, peso 2, peso 3. Certo? Quando a gente está programando, a gente tem que programar pensando em outra pessoa, não só na gente. Tem que pensar em outras pessoas também. Porque um programa de computador não é uma coisa, hoje em dia, para uma pessoa só. É um trabalho coletivo, é um trabalho para múltiplas pessoas. Então, como muita pessoa mexe no mesmo programa de computador, você tem que facilitar o entendimento para outras pessoas também. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Dúvidas? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos?
Então, vamos, já que não tem dúvidas, deixa eu ver. Meu Deus, eu fiz isso. H igual a altura. Né? H de altura a gente usa muito na matemática, né? Agora a gente usa na matemática porque altura em inglês é height. Sim, ó. É por isso que o pessoal usa muito H para uma certa altura matemática. Certo? Enfim. Tá. O que é que eu preparei para a aula de hoje? Eu preparei o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui um slide aqui. Sim, antes de falar disso. Vocês viram que eu coloquei para calcular metro quadrado, professor, boto como raiz mesmo? Calcular metro quadrado, bota raiz? Como assim, Arthur? Deve ser o expoente. O M, o 2 do metro quadrado. Vai calcular, professor, tipo, quantos metros que vai ser aí para não ter que calcular? Sim, Ah, na você quer primeira botar... questão. Não precisa botar metros quadrados, não. Bota só o nome. Você quer calcular o quê? Uma largura. Aí ficaria assim, né? Ó, deixa eu escrever aqui. Ficaria assim, ó. Altura, largura, comprimento. Era isso que você queria saber? Aí você fala assim, Fabrício, mas eu quero botar metro quadrado. Se você quer botar metro quadrado, você pode botar assim, ó, altura M2, largura M2, comprimento M2, para dizer que é de metro quadrado. Certo? Mas nesse caso aí, metro quadrado é em área, né, gente? Cuidado com isso. Área. É em área, cuidado com isso. Mas é em área. Certo? Cuidado com isso. Deixa eu abrir aqui. Vocês viram que eu botei uma lista nova? Essa lista daqui, ó, como atividade, para entregar até quarta-feira na hora da aula. Vi sim, professor. Pronto, olha. Veja só. É a terceira lista que a gente tem. É a terceira não, seria no caso a quarta lista, né? A quarta, professor. Não, seria a terceira, né, na verdade. Porque eu pedi só para pegar a segunda e reescrever, né? Foi. Foi. Então, na verdade, seria a terceira lista mesmo de exercício, certo? Aí, repara. Eu quero novamente, são 10 questões para resolver todas com JavaScript, certo? Agora, olha só. Nessa lista aqui, eu vou ser mais rigoroso na correção, tá? Eu vou fazer uma correção no nível de correção de prova. Tá? Até para vocês se acostumarem. Tudo bem até aí, gente? Ok. Então, ó, prestar bastante atenção nas questões, principalmente na lógica das questões. Certo? Errou besteirinha na questão, eu desconto alguns décimos, certo? Agora, se errar no núcleo da questão, o que é o núcleo da questão? É na lógica da questão, dependendo do erro, a questão é zerada. Ô, professor, Pois não. caso a gente erre, o senhor vai dar algum feedback ou só vai dar a nota? Não, vou dar o feedback sim. Ah, beleza. Certo? Vou dar um feedback. Esse feedback, por exemplo, que eu fiz geral, eu sempre dou, certo? Sempre que eu passo uma atividade, anoto tudo o que eu acho mais relevante e discuto com todo mundo junto. Certo? Mas nessa atividade eu posso dar um feedback mais detalhado também. Mas eu digo, o senhor pode dar um feedback individual, tipo, se a pessoa... Posso. Não só posso, como eu vou dar também. Beleza. Tá certo? Diga lá, Luciano.
Professor, eu acho que nessa primeira exercício aí que a gente fez, o último, eu não atentei muito essa questão de inteiro, float, eu não atentei, eu acho que eu coloquei tudo float. E realmente eu devo Qual a última ter, questão? É aquela de transformar real para cuidado dólar, maior. é? Oi? É aquela questão de transformar de real para dólar? Não, no geral, eu não estou bem recordando, não, mas eu acho que tudo eu coloquei float. E o seu pad, dependendo do exercício, vai divergir a nota se a gente posicionar float e pudesse colocar inteiro, ou se todo mundo botar float, o seu vai considerar do mesmo jeito. Tá, ó, a questão é o seguinte, olha. Do ponto de vista lógico, há uma diferença entre usar float e usar um número... float que eu digo é um número real. Um número real ou um número inteiro. Há uma diferença sobre isso aí do ponto de vista lógico. Agora, se você tiver na dúvida, se não sabe se vai ser real ou inteiro, vai de real que sempre funciona. Certo? Real sempre funciona. Agora, que há uma distinção de usar entre inteiro e real, há. E é importante você saber dessa diferença. Tá? Jonathan diz, botei tudo com float. Funciona, funciona. Mas tem certas situações que você precisa realmente botar um número inteiro. Um exemplo. Você vai fazer um programa, vai pedir a idade da pessoa. Tá? Quantos anos a pessoa tem? Aí você fala, vou declarar como float. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas você precisa de uma verificação se aquilo ali realmente vai ser um número inteiro. Então a gente sabe que idade é um número inteiro. A pessoa tem 30 anos, 32 anos, 50 anos, 70 anos, 72 anos. Tá? Então, isso aí diferencia, tá? Então, é importante você saber quando usar um número real, quando usar um número inteiro. Aí, André perguntou, professor, por que utilizamos HTML como uma linguagem JS? O certo seria arquivo JS? Não, olha só, André. A linguagem de programação que a gente está usando é JavaScript, tá? Por que eu salvo o arquivo .html? Para quando dá um duplo clique, o browser abrir ele. Porque lá dentro do navegador, do browser, tem que a gente chama de engine JavaScript. É o que a gente precisa para executar um código JavaScript. Entendeu? É só para facilitar a vida da gente. Aí faz, o certo seria salvar arquivo como arquivo .js? Sim, o mais correto seria como arquivo .js. Mas como eu estou fazendo tudo para simplificar a vida da gente, porque quanto mais simples, melhor. Eu tenho essa visualização. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais puder facilitar a vida de vocês, eu vou facilitar. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Tá. Professor, se eu poderia dar uma explicada rápida do que é o Node, que eu não consigo entender até hoje direito. Explico. O Node funciona assim, olha. Para que foi criado JavaScript, gente? JavaScript foi o seguinte. Na web, a gente tem basicamente 3 linguagens. Não são linguagens de programação, tá? A gente tem a linguagem HTML, que é uma linguagem de marcação. A gente tem o CSS, que é uma linguagem de estilo. E a gente tem o JavaScript, que é uma linguagem de programação, tá? Esses 3 caras formam o que a gente tem na web. Por que tem JavaScript? Porque no lado do cliente, no lado do navegador, a gente precisava de certos elementos de programação. Por exemplo, se a linha for par, eu quero pintar. Se ela for ímpar, não vou pintar. E assim por diante. Para fazer esse tipo de coisa, lá no lado do navegador, eu preciso de uma linguagem de programação. Certo? É para isso que serve JavaScript. Tá joia? Aí, seguindo. O que é que o pessoal pensou? O pessoal pensou o seguinte. Já que eu tenho lá dentro do navegador esse motor, esse engine que a gente usa para executar código JavaScript, eu vou tirar esse motor para fora do navegador, tá? Para poder executar ele sem a necessidade do navegador. Quando fizeram isso, chamaram ele de Node. Então, o que é um Node? É um motor que a gente tem justamente no Chrome para executar JavaScript, mas sem o browser. Por que fizeram isso? Para permitir que eu pudesse executar código JavaScript tanto no navegador quanto fora do navegador. Eu usar o JavaScript tanto no que a gente chama no front-end como no back-end. Tá? Nos dois lados da programação. Porque programação para web é uma programação em 2 partes. É uma parte que eu tenho uma parte cliente e uma parte servidora. Tá? A parte servidora fica lá do site onde você está acessando. E a parte cliente fica no seu lado. O cara que tem o navegador, o browser. Não sei se deu para entender, Matheus. Ô, professor. Oi. Então,
para usar o JavaScript no back-end, tem que ser por esse Node.js. A gente chama de Node.js, é só simplesmente Node, né? Ou Node, ou qualquer outro, ou algum outro programa que execute código de JavaScript. Se eu não me engano, tem até um agora chamado Deno. Um novo chamado Deno agora. Ou é Deno ou é Dino? Acho que é Deno mesmo. Que é também um motor JavaScript para executar no lado do servidor também. Mas, como eu disse antes, eu não estou preocupado com isso. Eu quero simplificar o máximo possível. O que é que me interessa? O que é que interessa nessa disciplina, gente? O que interessa nessa disciplina é justamente isso aqui. Se você sabe, por exemplo, pegar um problema simples e conseguir dar uma solução para ele em forma de programação. Por exemplo, esse problema da caixa d'água. Vai aparecer para você? Vai. Será que eu consigo dar uma solução para ele em linguagem de programação? Esse aqui é o objetivo dessa disciplina. Certo? Se você vai usar estrutura de decisão, desvio, estrutura de repetição, se você vai usar funções para calcular, se você vai precisar usar um array, um dicionário, isso é o que importa nessa disciplina. Tá? Essa parte de programação cliente-servidor, de back-end, front-end e tudo mais, isso aí você vai ver mais depois da disciplina, do curso. Deu para entender aí, gente? Mas o meu objetivo aqui, qual é? É trabalhar a lógica de programação em si. Certo? Deixa eu abrir aqui os slides aqui que eu estava planejando para hoje. Tá aqui. Então, gente, vamos falar um pouquinho de operadores relacionais e de igualdade, certo? Bom, o que são operadores relacionais? Ele vai comparar entre seus operandos. Operandos é o cara que vai do lado esquerdo e do lado direito do operador, certo? E ele retorna um valor booleano se a comparação é verdadeira, que a gente chama de true, ou false, que a gente chama de false, certo? True é verdadeiro em inglês. Cuidado para não confundir com truth, que é verdade, certo? Então, true é verdadeiro ou verdadeira e false é falsa ou falso, certo? Então, a gente tem esse sinalzinho aqui, que é o menor, que faz a operação de menor que, tá? Tem esse sinalzinho de maior, que é o de maior que. Tem esse menor ou igual, que faz a operação de menor ou igual a. Preste bastante atenção, é menor que ou igual a, tá? Dois operandos não são menor que e igual a. Ele não pode ser menor e igual ao mesmo tempo. Ou ele é menor ou ele é igual, certo? Do mesmo modo, o maior ou igual que a. Ou ele é maior ou ele é igual, certo? Vamos ver uns exemplos aqui. Que exemplo a gente tem? Por exemplo, 2 menor que 3. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Deixa eu abrir aqui no chat aqui. Ô, professor, tem como arredondar os números? Tem. Com o número quebrado. Tem. Se der tempo, a gente vê ainda hoje. 2 menor que 3. True. Verdadeiro, verdadeiro. E menos 3 é maior que menos 2, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Menos 3 é menor que menos 2, né? Cuidado para não confundir com isso, que muita gente confunde com isso, viu? Muita gente confunde com isso. Certo? 5. O Luciano falou ótima pincelada. Pincelada do quê? A explicação do Node foi, Luciano? Poxa, professor, foi ótima. Gostei mesmo. Mas, Luciano, é porque eu comi tanta coisa aí, porque tem certas coisas que eu não falo, que é para não complicar muito a vida de vocês. Porque se eu fosse explicar bem direitinho o que é, aí, por exemplo, eu ia invocar muitos termos que vocês não me conhecem, a maioria do pessoal não conhece. Aí eu tenho medo de falar e o pessoal ficar voando, entendeu? Mas, a grosso modo, foi o que eu falei mesmo. Eu achei muito vantajoso. Alguns já entendem algumas outras linguagens, etc. E aí, quando o senhor comenta, mesmo que seja assim pouquinho, discreto,
é muito positivo para a gente. Ah, beleza. Ó, por que o pessoal pegou aquela história do Node e botou ele para fora? Por uma simples razão muito boa, na minha opinião. Pegar uma linguagem de programação só e programar tanto para o front-end como para o back-end. Porque aí eu uso JavaScript lá no navegador e uso JavaScript lá no servidor. Porque se eu não pegar esse motor, esse engine do browser e colocasse para fora, o que aconteceria? Eu tinha que usar uma linguagem diferente lá no servidor, seja Java, C#, C++, Object Pascal, Pascal, C, qualquer linguagem, e lá no navegador eu usar JavaScript. Por quê? Porque o navegador só suporta JavaScript. Só isso. O navegador, gente, só funciona com 3 coisas. É HTML, CSS e JavaScript. Agora, antigamente, existia o que o pessoal chamava de applets, tá? O que era um applet? Era um pessoal podia fazer um programa Java que, com um plugin, você mandava um programa Java e ele executava no browser. Mas isso já acabou faz muito tempo. Muito tempo. Agora, a novidade qual é? É um negócio chamado de WebAssembly. Escreve assim, ó, WebAssembly. Essa é a novidade. Ou simplesmente WASM. Essa é a novidade. Qual é a novidade? O pessoal vai fazer o seguinte. Vê que interessante. Aí é muito interessante. Deixa eu botar aqui. O que é esse recurso? É você ter um engine genérico dentro do navegador. Um engine genérico. Você vai pegar qualquer linguagem de programação que você quiser. Você vai gerar uma linguagem intermediária, que a gente chama de bytecodes, e vai mandar para esse engine, que esse engine vai executar aquilo ali. Aí o que isso permite? Permite qualquer linguagem de programação ser executada no navegador. Eu não vou ficar mais amarrado em JavaScript, não. Posso pegar qualquer linguagem. Eu vou poder pegar o Java, escrever no back-end e no front-end? Sim. Vou poder pegar C#, escrever no back-end e no front-end? Sim. Vou poder pegar C++, escrever no back-end e no front-end? Sim. Essa é que é a novidade. Agora, isso ainda está engatinhando. A gente está começando com essa brincadeira, a gente está começando a ver isso aí. Mas já tem algumas coisas promissoras. Se você procurar por WebAssembly no Google, você vai ver que tem até jogo já para WebAssembly. Certo? Que foi escrito em uma outra linguagem, ou C++, ou Java, ou C#, não sei. E o que é que o cara fez? O cara transformou nessa linguagem intermediária, mandou para esse engine um WebAssembly e o navegador executou. Agora, é um negócio muito, está começando ainda. É muito incipiente, digamos assim. Esse é que é o pulo do gato. Que, na minha opinião, se funcionar, vai ser o futuro dos navegadores. A gente não depender mais de JavaScript. Que aqui entre nós, minha humilde opinião, eu não gosto muito da linguagem JavaScript, não. Acho ela muito complicada. Muito complicada, muito cheia de pra que isso. Eu não gosto disso, não. Eu gosto de coisas simples. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Qual o senhor mais gosta, professor? Eu, particularmente, eu não diria que é a linguagem que eu mais gosto. Eu diria a linguagem que eu acho menos problemática. Pra mim, é Java. Agora, eu estou estudando Go e eu estou achando Go muito simples também. Muita burocracia tiraram em Go. Go é extremamente simples. Me chamou muita atenção isso. Gostei muito dela por causa disso. Ali outra linguagem é essa aqui, ó. Go. Se chama Go. Não. A linguagem não é Golang. Se chama Go. Go. É, só Go. Não é Golang, não. É Go. É leve? Não. Não é Golang. Não é Golang. É Go. Simplesmente Go. É leve, professor, essa linguagem? Se ela é leve, extremamente leve. Sim. É um C melhorado. Aí depende do que você quer dizer com leve, né? O que é que você quer dizer com leve? Agora, não se preocupe
não se preocupe muito com esse negócio de ser leve, ser pesado, não sei o quê. Não se preocupe com esse tipo de coisa, não. Muita gente se amarra nesse tipo de coisa, mas isso aí não é o ponto principal. O ponto principal, gente, são os algoritmos. Esse é que é o pulo do gato. Não importa se você faz um programa em Python, em JavaScript, em Go, em Java, não importa. O que importa são os algoritmos. Esse é que é o ponto-chave da coisa. A não ser que seja alguma coisa muito crítica. Por exemplo, vou fazer um programa para executar num equipamento especial. Aí eu vou ter que fazer isso em quê? Vai ter que fazer em C, ou C++, ou em Rust. Fora isso, tem que ser uma coisa muito... Linguagem de programação são ferramentas. Você vai usar aquela mais adequada para o seu problema. Tá? Mas, de uma maneira geral, o que importa mais são os algoritmos. Os algoritmos é que é o pulo do gato. No caso, o Node funciona como web server? Server web? Não. Mas porque ainda há uma preferência por Apache. Caso tenha confundido, tudo considera a pergunta. Servidor web é uma coisa, Node é outra coisa. O Node, ele executa código JavaScript. Aí, você pode fazer um servidor web via JavaScript? Pode fazer. Eu posso fazer um código em JavaScript que fica um servidor web, que aí ele usa um Node para executar? Sim, posso fazer isso. Certo? Por que o Apache ainda considera ainda uma preferência? Rapaz, caiu muito, viu? O Apache antes era 80% da web. Hoje em dia, acho que deve ser uns 40%. Hoje em dia, o pessoal usa muito o Nginx. Escreve assim, ó. O pessoal usa muito ele. Se pronuncia Nginx. Para proxy reverso também, exatamente. Certo? Mas vamos voltar para cá? Começa a falar esse negócio, começa a me empolgar, e quando vai ver, a gente já está falando uma coisa totalmente diferente do assunto da aula. Onde é que a gente estava? Estava aqui. Pronto. 5 maior ou igual que 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 5 não é maior que 5, mas é igual a 5. Então não é verdadeiro, exatamente, gente. Verdadeiro. 3 é menor ou igual que 2? Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Nem menor, nem igual. Certo? Aí olha só, gente. Existem mais operadores relacionais em JavaScript? Existem. Não é só isso não. Tá? Existem mais operadores. Mas, para não complicar, eu só coloquei esses daí. Tá joia? Bom, além disso, a gente tem os operadores de igualdade. Há uma diferença entre operadores relacionais. Tem gente que coloca tudo no mesmo balaio. Certo? Operador relacional e operador de igualdade. Diz que tudo é operador relacional. Mas não, há diferença, certo? Normalmente, qual é a diferença entre esses caras? É sobre a questão da prioridade. Normalmente é diferente, eles botam em grupos separados por causa da questão de prioridade. Prioridade que eu digo é precedência, né, gente? Mas vamos lá. Os operadores de igualdade. Do mesmo jeito, compara dois valores para ver se é verdadeiro ou falso. Então, a gente tem o igual, que é a operação de igual a. Tem um exclamação igual, que é diferente de. Temos o 3 iguais, que é igual a e mesmo tipo de. E tem uma exclamação igual, que significa diferente de ou mesmo tipo de. Tá? Aí, olha só, gente. Esses dois últimos aqui, eu não vou me preocupar com eles, não. Tá? Eu botei exemplos aqui, posso até explicar eles, mas não vou me preocupar com esses caras, não. Por quê? Porque não é intuito da disciplina se preocupar com eles. O intuito é me preocupar com esses dois caras aqui, ó. O igual a e diferente de. Certo? Então, então, veja só. Se eu faço 2 igual a 2, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora, veja só que interessante. Em JavaScript, se eu tenho 2 igual, mas o 2 é um 2 do tipo string, isso aqui também dá verdadeiro. Porque ele entende que esse 2 aqui é igual a esse 2 aqui. Aí, vê qual a diferença do 3 igual. Ele compara não só os valores, mas compara o tipo também. Então, ó, 2 igual 2 é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Agora, 2 igual, abre aspas 2, do formato string, é verdadeiro ou falso? É falso.
Porque, embora seja o mesmo valor, são tipos diferentes. Deu para entender aí, gente? Sim ou não? Sim. Deu. Deu para entender? Só que, como eu disse antes, eu não estou preocupado com esses dois caras aqui, ó. Não estou preocupado com esses dois caras aqui. Para mim interessa o igual e o diferente. Certo? 2 é diferente de 2. É verdadeiro ou falso? Falso. 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 2 é igual a 2. 2 é diferente de 2, entre aspas. É verdadeiro ou falso? Falso. Falso também. Aí você fala assim, o conteúdo é diferente, né? É. Aliás, eles são iguais, né? Por isso que dá falso. Mesmo sendo tipos diferentes, mas a razão é pelo valor e não pelo tipo. Se sobrar tempo, sim, eu poderia dizer o que acho de Kotlin em relação à simplificação e leveza da estrutura. Tá? Depois eu falo, viu, Luciano? 2, diferente, igual, igual, de 2. É verdadeiro ou falso, gente? Falso. Falso. São iguais. E 2, diferente, diferente, igual, igual. Aliás, não igual, igual. A 2 no formato de string. Verdadeiro ou falso? Falso também. Falso também. Certo? Professor, agora eu não consegui entender muito bem a diferença desse igual a igual pra... Tipo assim, esse exclamação igual pra exclamação igual a igual. Tipo, esse mesmo tipo de... Qual? É esse daqui, é? Essas duas operações, o exclamação igual e o exclamação igual a igual. Ah, o exclamação igual, o exclamação igual, igual. Tá? Eles calculam se é diferente, mas o exclamação igual, igual ainda verifica o tipo também. Deixa eu dar um exemplo aqui que você vai entender bem direitinho. Eu até anotei aqui um exemplo aqui para mostrar. Mas no caso dessa última operação, seria diferente ou do mesmo tipo de... Mas tipo... Não, eu só não entendi mesmo. Tá. Vamos fazer aqui que você vai entender. Ó. Se eu fizer assim, ó. 2, diferente, igual, igual. Não igual, igual, né? A 2. Isso aqui dá verdadeiro ou falso? Tá falso. Dá falso. Certo? Agora, se eu fizer 2, diferente, igual, igual. A 2. Isso aqui dá verdadeiro ou falso? Agora eu acho que tá verdadeiro. Tá verdadeiro. Tá trocando tipo. Exatamente. Ah, entendi. Deu pra entender aí? Entendi. Aí você fala, Porque se der uma string... exatamente. Uhum. Exatamente. Saquei. Exatamente. O 2 é igual a 2, beleza. Mas são tipos diferentes. Vamos ver se entendeu? Se eu fizer assim, 2 igual a 3. Isso aqui vai dar verdadeiro ou falso? Vai dar verdadeiro. Vai dar verdadeiro. 2 é diferente de 3. E se for no formato string? O 3, por exemplo. Também vai dar verdadeiro. Também vai dar verdadeiro. Exatamente. Por causa da tipagem e por causa do valor também. Exatamente, meu patrão. Você entendeu perfeitamente agora. Todo mundo entendeu aí, gente? Alguma dúvida? Agora sim, isso aqui é uma coisa mais avançada, viu, gente? Eu não estou muito preocupado com isso, não. Deixa eu só arrumar um espaço aqui na tela aqui para ver os comentários de vocês. Pronto. Aí eu ia falar de estudo de decisão, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá certo, gente? Por enquanto, só isso mesmo, tá? Não esqueçam de fazer a lista. Importante isso. Professor, eu ainda não dei uma olhada na lista, mas essa lista vai ser mais referente a esse conteúdo que o senhor deu agora, ou a gente só vai usar o que a gente... Não, conteúdo anterior. Conteúdo anterior. Beleza. Nada disso precisa ainda. Aí eu vou passar outra lista com esse conteúdo novo, certo? Mas não vai ser para agora não, vai ser para semana que vem. Beleza. Tá certo? Pronto. A respeito a Kotlin, perguntaram. Perguntaram para mim, Kotlin, o que é que acha de Kotlin? Não mexi com Kotlin ainda. Certo? Muita gente diz que é melhor para programar nele, principalmente quando é aplicação para Android. Tá?
Não sei o que eu posso dizer. Algumas coisas dizem que ele é melhor, outras coisas dizem que não. Kotlin foi criado por conta de alguns problemas de copyright de Java. Tá? Porque a Oracle começou a botar umas besteiras e tudo mais e tal, a pessoa não gostou, aí tem uma empresa chamada JetBrains que fez, vou criar uma linguagem nova, vou chamar de Kotlin. Aí criaram uma linguagem nova. Tem gente que acha ela boa, tem gente que acha ela ruim. Tá? Eu não tenho opinião formada ainda porque ainda não usei. Justamente isso porque sofro em Java. Rapaz, das linguagens que eu já mexi, a que eu acho menos ruim é Java. Eu também sou muito fã de C, mas C, dependendo do que eu vou fazer, complica. É linguagem menos ruim, é verdade. Então esse Kotlin é parecido com Java. Não. Muitas coisas... Algumas coisas... É porque assim... Você pergunta, é parecido com Java? Algumas coisas é parecido, outras não. Por quê? Porque essas linguagens todas, elas têm... todas não. Mas a grande maioria, elas são baseadas na linguagem de programação C. C foi um divisor de águas da programação, gente. A linguagem de programação C é um divisor de águas. Muitas linguagens de programação são baseadas em C. São inspiradas na linguagem C. Muitas mesmo. Por que foi um divisor de água, gente? Porque foi uma linguagem simples, leve, de alto nível. Foi ela que foi usar ela para construir o sistema operacional Unix, que foi um sistema operacional que revolucionou a computação. Então, muita coisa... Praticamente, a internet funciona em cima do Unix. Então, como C foi usada para construir o Unix, então C mudou muito o paradigma da computação. Mudou muito a cara da computação. Aí, como muita gente acaba aprendendo C, faz, não, vamos fazer uma linguagem, mas tem que fazer tal coisa parecida com C. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, não. Mas... tem gente que gosta, né? Java é tão bonzinho, rapaz. Não sofre em Java, não. Eu gosto de Java. Das linguagens orientadas a objeto, do paradigma, é o que eu acho, até agora eu acho melhor. Se bem que tem outras linguagens como Smalltalk, mas ainda não experimentei Smalltalk, não sei o que posso dizer. Certo? Mais alguma dúvida aí, gente? Não, professor. Não? Beleza, então. Então, eu vou encerrar aqui a transmissão.